já estamos no ar com mais um programa Personagens aqui pela TV Princesa. Hoje nós vamos receber uma convidada muito especial que trabalha na televisão, é conhecida em mais de 150 cidades aqui do sul de Minas e é uma super jornalista e repórter. Vamos ver quem é. O programa Personagens recebe orgulhosamente a jornalista, palestrante e intrépida repórter da EPTV, Andréa Marques. Uma honra receber você aqui no nosso programa. Tudo bom, é contigo? A honra é toda minha, Não, é nossa, bobagem. A gente colega aqui conversando, a gente sempre se encontrou na rua. Eu queria agradecer esse convite, né, do Jonas, da TV Princesa. É uma honra, assim, até um presente para mim. É muito gratificante a gente poder estar nesse espaço tão bacana pra gente trocar ideia, né? Ai, você me emociona tanto falando assim. Não vai chorar. Eu sou muito chorão, cara. Qualquer coisinha eu dou. Quero agradecer também ao pessoal da EPTV que liberou aqui a Andréa para estar conosco aqui hoje e vai contar um pouco da sua história como jornalista, então, como repórter. Preparada. Quero saber de você, como é que você chegou aqui em Varginha, porque você não é daqui. Não, eu sou de Campinas, nasci lá em Campinas, né? Rodei bastante esse Brasilzão. Já trabalhei no Tocantins, já trabalhei no interior de São Paulo, em Campinas. Aí eu vim parar aqui no sul de Minas, em Varginha, onde eu moro. Mas, como você disse, eu acabo viajando todos os dias, né? Cada dia eu tô em alguma cidade, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Carmo do Rio Claro. Onde nós nos conhecemos. Grande, obrigado, né? Pessoal do Carmo, um abraço. Ô André, você sempre trabalhou em TV? Olha, não, eu não comecei minha carreira em TV, né? Mas aí, só voltando ao que você me perguntou, foi um convite que eu recebi da IPTV, né? Eu trabalhava em uma outra emissora, fazia um jornalismo totalmente diferente, que era o jornalismo policial. Sanguinário. Não é sanguinário, né? O policial às vezes agrada, às vezes não agrada, às vezes choca, mas precisa existir, né? Até para a sociedade refletir. É na Band? Pode falar. Foi na Band, né? Foi na Band, eu fiquei um ano lá e logo eu recebi esse convite da IPTV para vir para cá, né? Diversificar um pouco. Aí foi assim que eu cheguei aqui em Varginha, né? Mas já tinha tido outras experiências, né? Também outras afiliadas da Globo, assim como a IPTV, em trabalhar com o jornalismo diversificado, né? Então, hoje eu faço vários tipos de reportagens. Aí você me pergunta se eu comecei em TV. Não, eu não comecei em TV. Na verdade, eu comecei em impresso, trabalhando em impresso no jornal de Americana, que é cidade vizinha a Campinas, e assim eu fui caminhando. Depois eu fiz assessoria política, trabalhei para a Assembleia Legislativa de São Paulo, depois eu voltei para o impresso, quis me arriscar para a rádio, mas a TV me fisgou. Te fisgou. E estou aqui até hoje. Essa que você falou que foi trabalhar em Tocantins? Como é que foi isso? Foi assim que eu entrei em TV, né? Porque eu queria... A gente jornalista nunca está satisfeito, né? Então eu estava fazendo assessoria de imprensa e eu falei, não, agora eu quero entrar em TV. E que me chamava a atenção na TV era um veículo que eu não me via representado, enquanto mulher negra. Falei, mas por que tem tantos poucos negros na TV? Então eu comecei a me preparar para entrar na TV, né? Então eu fiz cursos com uma fonoaudióloga, ia atrás de colegas que já estavam em TV, porque é um veículo muito, né? Ele é muito difícil. Então eu tinha que me preparar. Não bastava ser só uma mulher negra, né? Então eu queria estar ali para cavar um espaço, né? E me sentir representada. Então aí eu comecei a estudar para a TV, me preparar bastante, e foi aí que eu fui chamada na TV Anhanguera de Tocantins. E foi aí que eu comecei a trabalhar. Nessa época você morava em Campinas? Eu morava em São Paulo. Em São Paulo. Eu morava em São Paulo. Para Tocantins, sua mãe, seu pai, sua família... Ah, sim. Vai, Andréa, ou não vai? Como é que é? Não, assim, quem estava em dúvida era eu. A minha família muito me incentivava, né? Porque, assim, eles têm a consciência que o jornalista não tem raiz, né? Então, eles sabiam que uma hora eu ia sair de casa. Eu já estava morando em São Paulo, né? Em Campinas mesmo eu não tinha trabalhado até então. Então, o convite foi muito bom. Aí eles falavam, vai. Então, quem estava na dúvida era eu. Aí eu comecei a consultar jornalistas mais experientes que saíram de casa também. Então, eles falavam assim, mas por que você não vai para o Tocantins? Qual o impedimento que você teria? Né? E eu fui, cheguei lá, não conhecia ninguém, né? Nenhum caprichoso, nenhum garantido, nada? Nada. É uma região totalmente diferente da nossa, do Sudeste. O Norte além de ser, eu acho linda, sou suspeita para falar daquela região, mas eu fui muito bem acolhida, muito bem recebida, né? Então, assim, foi lá que eu comecei, eu aprendi muito, eu acho que eu devo muito da minha carreira às pessoas que me acolheram, às pessoas que me ensinaram. Eu comecei a ver o Brasil diferente,
né? Porque a gente conhecia o Brasil do Sudeste, e o Brasil não é só o Sudeste. Então, eu aprendi muito, eu fui crescendo, né? Enquanto jornalista, enquanto mulher, e assim eu fui traçando a minha trajetória ali, né? E como você conhece o Brasil todo, assim, já foi pra lá e pra cá, sotaque, você não tem medo, de repente, no ar, soltar um sotaque assim, meio mineiro, meio nortista, meio paulista? Na verdade, a gente só descobre quando a gente tem sotaque, quando a gente sai do nosso berço, né? Então, por exemplo, eu não falo berço, eu falo berço, né? Eu falo berço. Aquele R bem puxado, né? Porque eu sou do interior de São Paulo. E eu não sabia que eu falava berço, verde, porta, né? Aí eu fui, sabe, descobrir isso quando eu fui para São Paulo, né? Campinas, São Paulo é 1 hora de diferença. Mas isso contou muito, porque as pessoas falavam assim, nossa, você fala igual caipira. Olha, que maldade. Mas como falava, tem gente maldosa nesse mas meio, aí né? eu falei, nossa, tem sotaque, né? E aí, o jornalista de TV, ele tem que amenizar o sotaque. Na época que eu comecei, não tinha essa questão de amenizar. Você tinha que falar ou igual São Paulo capital, porque verde berço, ou igual o Rio de Janeiro, porque verde berço. Eu não conseguia falar nenhum nem outro, né? Mas aí tem as técnicas, né? Eu contei com a ajuda de especialistas em fonoaudiologia. Então, quando eu fui pro Tocantins, lá como é um estado mais novo do Brasil, tem muita gente de fora, do Piauí, do Maranhão, do Sul. Então, não tinha até então sotaque marcante. Então, eu me sentia mais relaxada. Falei, todo mundo aqui fala do jeito que quiser. Mas eu tentava amenizar o meu sotaque. Porque também o sotaque aí marca muito. E quando você passa a notícia, você tem que passar a informação. Então, o telespectador tem que estar atento no que você está falando e não naquela forma que você está falando. De repente, o espectador está assistindo e fala, nossa, mas que sotaque bonito. E aí você está falando uma informação importante, ele fala, nossa, que esquisito. Quem morreu? Não sei, mas André tem um sotaque. Né? Pois é, né? Não, que menina fala esquisito, né? A gente tem que falar claro, né? Então, assim, a gente tenta amenizar. Aí eu saí do Tocantins, eu fui para São Paulo, também, de novo, um novo desafio, né? De falar próximo, né? Aquela região. E agora eu vim para Minas Gerais, que é um outro sotaque, né? E aí até eu tenho uma especialista que cuida da voz, ela, mas você tem que falar igual a gente. Eu falei, não vou conseguir, eu também acho que não tem que ser assim. Né? Eu acho que a gente não tem que falar, esquecer, se transformar. Eu acho que a gente tem que amenizar, né? As pessoas sabem que eu não sou daqui de Minas Gerais. Por que eu vou falar igual mineiro, uai? Não é? Tem que manter a sua raiz, tem que não é? manter a raiz, mas assim, eu amenizo o sotaque. Tanto é que muitas pessoas acham, de onde você é? Né? Porque como a gente viaja para vários, igual você falou, várias regiões do Brasil, as pessoas às vezes acham que eu sou do Rio de Janeiro, às vezes eu acho que eu sou de São Paulo, porque a questão do sotaque a gente vai sempre amenizando. E a gente vai se encaixando, né? Igual eu vim aqui para Minas Gerais, então a gente tem que aprender, não sou eu que ensino, são os mineiros que me ensinam. Algumas palavrinhas, né? Que eu acho bonito, agarrado, eu tô agarrado, eu acho isso maravilhoso, né? Então você vai aprendendo. Treine o ar, isso a gente já sabe, né? Mas algumas questões que a gente não conhecia, né? Porque cada estado, cada região é bastante diferente. E a gente vai aprendendo, isso é muito enriquecedor. E por que você escolheu jornalismo? Você que tem uma altura razoável, né? Pra quem já vê o André de perto, tem mais de 1,80 ou não? Não. Eu não sou um poste, não. Porque você poderia ter sido jogador de vôlei. Eu tô de né? salto, mas eu tenho 1,76. Aí, você não pensou em entrar pro atletismo? Olha, a verdade foi essa. O meu pai sempre quis que eu fosse um atleta. Então, meu pai me matriculou no basquete, aquele fracasso. É, né? Ninguém nem queria eu no time. E a escolinha que você montou? Depois você me fala da escolinha. Me colocou no basquete, na Ponte Preta, foi uma negação. Depois me colocou para correr. Eu tenho asma. Pô, mas seu pai também? Não conseguia, né? Então, lá na minha cidade tem até o Parque Portugal, que a gente é conhecido como Lagoa do Taquaral. Então, ele levava todos os dias eu e meus irmãos para correr. Mas a gente não dava para coisa, exceto o meu irmão, né? O caçula. E a minha mãe, em contrapartida, sempre me pôs para fazer datilografia, para fazer um curso de literatura, né? Então, assim, realmente eu fui esquecendo essa questão do esporte e tendo a tendência de ir mais para esse lado do jornalismo onde eu tô hoje. E quando eu ia para a escola, todo dia eu ouvia rádio. Tinha um programa na Rádio Educadora, hoje a Rádio Bandeirantes, e tinha um apresentador, o Ari Costa.
E ele dava as notícias policiais. Eu era muito pequena, tinha uns 9, 10 anos, eu escutava a rádio todo dia. Ah, que legal. E era costume, quando a gente voltava da escola, no fim da noite, a gente assistia o telejornal. Então aquilo foi me despertando. Mas o que eu achava curioso, eu falava assim, mas como ele sabe tudo isso? E aquilo foi, né? Eu falei, mas como? E ele passa essa notícia e me prendia. Eu lembro que eu tinha trancinha, eu ficava assim ouvindo rádio, e eu achava bonito as pessoas lendo o jornal, né? Mas aí eu fui, até chegar na faculdade de jornalismo, ainda tinha dúvidas, né? Porque a gente ainda é muito novo, 17, 18 anos, né? Mas foi quando eu comecei no jornalismo, a estudar o jornalismo, que eu falei, é isso que eu quero seguir. Né? Mas até então eu tinha muitas dúvidas, quis publicidade, quis direito, aí eu vi a minha irmã fez direito, minha irmã é mais velha, eu vi, mas eu não vou conseguir ficar dentro de uma sala fechada, estudando, eu acho bonito um advogado, né? A forma que fala, como age, eu falei, mas não vou me encaixar. Aí eu comecei a estudar, falei, não, é isso realmente que eu quero. Se deu certo, eu não sei, mas eu tô aqui, né? A minha maior dúvida que eu tinha era como que o William Bonner conseguia decorar tudo aquilo de texto. Neto, nossa, o cara é um gênio. Não é? Que aí cabeça brilhante. A faculdade falou, não, ele lê ali. Ele lê, né? Tem o TP. O mundo acabou ali. Não é possível. Ele falou, não, agora não, é tudo mentira. Tudo mentira, televisão. O que você acha, André, que é mais difícil na profissão que você escolheu? Fazer ao vivo. Você que, por exemplo, faz entrada ao vivo quase que diárias. Entradas ao vivo quase que diárias. Se for falar em técnicas, né, de Dá trabalho... medo? Não, ao vivo tudo pode acontecer. Cidades. Não, a gente nem pensa quem está vendo a gente. Eu, por exemplo. Mas o ao vivo tudo pode acontecer. Pode chegar alguém, buzinar. Agora, da mania dos protestos, né? As pessoas estão falando, passando informação, passa alguém atrás e xinga a emissora que você trabalha. O protesto eu acho legítimo, atrapalhar o trabalho profissional, não. Mas tudo pode acontecer, pode cair uma chuva. Eu já estava ao vivo uma vez, isso foi numa outra emissora que eu trabalhava, na Grande São Paulo. Estava ao vivo uma vez, caiu uma chuva de repente. Estava falando de bolo. Caiu a chuva, de repente, eu sem capa, sem nada. Então, ao vivo é um desafio. E, realmente, a tendência hoje de TV é mais o ao vivo, né? E é um desafio, porque tudo pode acontecer, né? E você tem que estar preparado, né? Tem que estar concentrado, né? Você tem que estar focado naquilo que você vai passar. Porque quem está em casa não quer saber se você está nervoso, se você está tenso, né? Se você está apreensivo que algo possa acontecer, né? Então, ao vivo, tudo pode acontecer. E já aconteceu alguma coisa com alguma pessoa, um entrevistado, por exemplo? Você foi entrevistar ele ao vivo e ele esqueceu, desmaiou? Já aconteceu? Já aconteceu de assim, eu tinha um bom tempo grande, né, de entrevista e a pessoa falava sim, não. Sim, não. Eu falei assim, gente, e era um assunto muito difícil, e a pessoa, o especialista falar sim ou não, aí é complicado. É de matar, e tem que render, né? Criança também é danado, né? Criança é espontânea. A criança sempre fala alguma coisa espontânea. Muito pequenininha vai falar, ai, que legal, né? É legal. Mas criança espontânea, sempre vem coisas boas aí de criança, né? Quando eu cheguei aqui em Varginha, que eu sou do Carmo do Rio Claro, como as pessoas devem saber, a gente já conheci a André lá do Carmo. Eu cheguei aqui e aí a gente começou a fazer entrevistas, e aí tem um negócio que chama Povo Fala. Né? Isso. Povo Fala é quando a gente vai pegar entrevista das pessoas que estão andando na rua. Pega a opinião, né, das sobre pessoas. determinado assunto. E aí eu tava com o Zé Roberto Calado, que é o nosso cinegrafista aqui, novo, né? Tô aqui novo e tal. Fui entrevistar a respeito do Festival dos Churros. Aí eu fui entrevistar uma pessoa, falei, Calado, quem que eu entrevisto? Aí o Calado, né, olhou para um entrevistado assim, falou, entrevista aquele ali. Numa maldade, porque a pessoa, ela era... Vou pedir para a edição soltar aí. O que o senhor tá achando do Festival do Churro? Você sabia que o Corinthians tá vindo forte, né? E teve jogo do Boa ontem, mas eu sou corintiano, você sabe, né? E o Calado sabia que ele era mudo e mesmo assim deixou entrevistar. Colocou numa cilada. E agora? Obrigado. Por isso a importância da Libras. Da Libras, pois é. Se eu soubesse que ele era mudo... Por isso a importância, né? Por isso que eu acho que a gente tem que aprender Libras. Mas eu consigo me comunicar. Eu fiz parte de uma ONG que fazia telejornal para surdo, mudo, e aí eu aprendi um pouco de Libras. Por isso a importância da gente saber Libras. Deveria ser obrigatório. O único sinal que eu consegui fazer pro Calado depois, eu não posso fazer, né? Porque não pode tirar a emissora de agradecimento. Eu agradeci muito, a pessoa muito gentil. Andréia tá aqui com a gente, a nossa querida amiga Andréia. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta com mais histórias da Andréia da IPTV aqui com a gente. Não sai daí.
De volta com a jornalista, repórter Andréia Marques, que é ganhadora de diversos prêmios aqui, posso falar? Pode, fica à vontade. Em 2013, recebeu o troféu Força da Raça do Movimento Negro de Campinas. Em 2014, foi condecorada pela Câmara dos Vereadores de Campinas com o prêmio Zumbi dos Palmares. Em 2016, durante pesquisa de opinião aqui em Varginha, foi indicada como jornalista destaque. E no ano passado foi indicado por um grupo de empresários do sul de Minas para ser homenageada como o prêmio de melhor jornalista de TV. Uau, hein? Como é receber esse tipo de prêmio? Eu acho que é assim, né? É um orgulho muito grande, porque como eu falei para você um pouquinho da minha trajetória, né? Eu só tô engatinhando ainda, mas é um reconhecimento e assim é um combustível para eu sempre seguir em frente. E eu comecei te falando que eu entrei na TV porque eu me via não representada pela TV. Ainda acho que eu ainda não sou. Então, se eu cheguei lá, porque muitos lutaram para que eu estivesse na televisão, para que eu estivesse onde eu estou, para que eu pudesse ocupar um lugar na universidade, né? Então eu me formei, eu estudei, me preparei para isso. Então hoje esses prêmios, eles têm um significado muito especial, né? Porque eu tô aqui hoje porque muitas pessoas, as pessoas que estão acima de mim deram a mão e hoje eu dou a mão para outras pessoas. Então esse prêmio me faz seguir em frente, lutar ainda mais por aquilo que eu acredito e trazer os meus iguais junto a mim também. Então não é só uma medalha, não é só um diploma, é uma missão. Né? Eu, enquanto jornalista, eu falei, jornalista, mulher e negra e brasileira, eu tenho uma missão. Né? Então, eu não sou apenas aquela que informa, eu tenho uma missão social, né? Que eu sempre prego isso, que é a luta pela igualdade. Então, se eu estou aqui hoje é porque alguém lutou por mim. Então, esses prêmios que você leu ali, não é meu. Né? São prêmios de pessoas que me colocaram aqui. E eu divido também com as pessoas que me assistem. Porque eu faço jornalismo é para aquelas pessoas. E esse prêmio também é de toda uma equipe que participa comigo. Então, se eu ganhei o prêmio, o meu cinegrafista também ganhou. O produtor também ganhou, o meu gerente também ganhou, o editor também ganhou. É um coletivo. Então, tem um significado e é um peso carregar isso daí. Ah, sem dúvida. Né? Porque eu tenho uma responsabilidade. André, e na sua profissão, você já sofreu preconceito? Olha, quando as pessoas me perguntam, olha, não é nem preconceito, né? Na profissão, mas as pessoas, você já sofreu preconceito? Porque o que está no imaginário das pessoas, que a discriminação, o racismo, é quando alguém chega e fala assim, preto não presta, né? Não é assim o preconceito. Aqui no Brasil ele é diferente. Tem isso, mas a gente fala que é um preconceito disfarçado. A gente não tem racismo no Brasil, as pessoas negam isso. Mas, por exemplo, quando você entra num banco e você vê ali, não tem um gerente negro, quando você vai num hospital, não tem um médico negro, quando você vai numa justiça, né, num fórum, e você vê poucos advogados negros, poucos juízes, você tem que estranhar. E eu estou dentro de um veículo onde a presença do negro é muito pequena ainda. E a gente está num país onde a população negra é a maioria. Né? Se eu te falar aqui, fala aí jornalistas negros à frente da TV, você consegue contar 5. Você consegue encher uma mão. Se eu te falar, faz o pensamento contrário. Quantos jornalistas não negros à frente da TV você conhece? E onde eles estão? Você vai me dar vários nomes. Então, o preconceito atinge. A pessoa não precisa vir e aqui me desferir palavras, né? Mas na sociedade a gente sente isso todos os dias. Né? É claro que tem pessoas que eu tenho um cinegrafista negro hoje, que é o Tarcísio Silva, que chega, a pessoa se desfaz. Né? Mas ali eu tenho que me comportar enquanto jornalista. O Tarcísio que é um doce de pessoa, né? É ótimo Encontro profissional. ele no Bretas, muitas vezes, ele compra no Bretas. Então, assim, ali eu tenho que fazer entender que ali eu sou Andréia jornalista. Né? E eu tenho que desfazer. A minha missão é lutar contra isso. Então, sim, a gente vive o preconceito todos os dias. Enquanto ele existe no Brasil, infelizmente, a gente vai lutar e vai, né, dar um jeito disso acabar, né, Jonas? Porque não é possível isso ainda hoje, né? Não dá, né? Em pleno século XXI, esse tipo de coisa... Nem no passado, e nem no futuro, e nem hoje. Isso nunca deveria ter existido, né? É uma pena. Outra coisa que não deveria ter existido também era a queda do diploma de jornalista. Pois é. O que a senhorita acha? Acha que todo mundo pode ser jornalista ou não? Hoje, com o celular, eu filmo, eu escrevo, virei jornalista. Hoje, o que acontece? Tem as fake news, né? Elas estão mostrando pra gente que, às vezes, não dá certo.
né? Então, assim, eu acho que todo conhecimento é válido. Né? Eu falei que eu não me formei, eu fiz uma faculdade de jornalismo e fora isso eu não fui atrás de informação. Então, tudo aquilo que você faz, você tem que estar preparado. Então, assim, você lembrando que conhecimento ninguém te tira, conhecimento te transforma. Por que não estudar? Por que o jornalista não pode estudar? Né? As grandes empresas, as empresas sérias, elas só pegam jornalistas com diploma. Né? E hoje, igual você perguntou, todo mundo pode ser jornalista? Sim, você estudou, você tem o talento, você tem o dom, você pode. Agora, você sair filmando sem uma apuração, o jornalista, ele apura a informação que ele coloca no ar, né? Que ele escreve num jornal, que ele coloca na rádio. Né? Então, você tem que tomar cuidado, porque nem todo mundo é um jornalista. Né? Então, aí as fake news para provar isso. O que aconteceu em Varginha na época do combustível? As pessoas iam no posto porque, surgiu no zap. Amanhã vai chegar combustível na época da greve dos caminhoneiros. Amanhã vai chegar combustível no posto X. As pessoas dormiram 2 dias na fila, 2 dias na fila, nem o dono do posto estava sabendo. E nem o dono do posto estava sabendo. Então, aquilo era uma notícia falsa. Isso eu estou falando de um caso simples. Né? Pode acontecer uma notícia falsa, né? de outras que podem levar assim, à morte de alguém, né? Então a gente tem que tomar cuidado. A informação de um jornalista, ela é apurada, ela é verificada, né? Aquilo que a gente coloca no ar é com uma grande responsabilidade, né? Então nem todo mundo assim pode ser jornalista. Um celular com câmera não faz ninguém jornalista. Muito bom, é verdade, também penso assim. Ô, dona Andréia, e alguma história que marcou a sua vida como jornalista? Quanto tempo de carreira já? Olha, eu tenho vários, viu, Jonas? Você vai entregar a idade, ai! Eu não falo de jeito nenhum. Desde 1900 e não interessa. Eu tenho vários, né? Desde a época do 11, tô brincando. Mas eu tenho vários. E nessa trajetória, várias histórias, né? Marcaram. Tem alguma desde que a época... marcou você que você lembra, fulano de tal? Então, teve a história, né, de uma mãe, foi na região de Mogi das Cruzes, onde eu trabalhava. A mãe teve uma filha sequestrada por bandidos, essa filha era policial, né, e essa mãe tinha esperança, né, de ver a filha viva, e eu tinha essa reportagem, essa missão para fazer, lidando com o tempo, porque teve muito tempo, né, a gente tinha cobrado pelo tempo, e a mãe queria saber da filha. Então, ela falava toda hora para mim, minha filha vai voltar? Você tem notícia da minha filha? E, de repente, eu recebo o corpo da filha, a filha já estava morta. Então, aquilo até eu me questionei enquanto profissional. Eu não podia falar aquilo para aquela mãe, né? Não cabia a mim falar. Né? E eu estava, aquela, né? Eu precisava da matéria, eu queria aquilo, né? Então, aquilo me marcou. Teve outras também, né? Porque eu sempre falo, o jornalista ele tem que ter um olhar para a pessoa. Às vezes as pessoas chegam e te dão um abraço, pode surgir uma matéria. E foi isso que aconteceu. No meio de uma manifestação em Campinas, eu ganhei um abraço. Uma senhora, isso eu trabalhava na Band. A senhora me deu um abraço falando que gostava muito de mim. Aí eu vi lá, Menino Chorão. Falei, o que é Menino Chorão? É o bairro onde eu moro, é a comunidade onde eu moro. Eu falei, Menino Chorão? Por que Menino Chorão? Ele falou, lá a mulher não apanha mais. Porque as mulheres apanhavam muito, então a gente deu um jeito. Eu falei, jeito? Ele falou, lá quem chora é o homem. Aí eu me interessei, me dá o telefone da senhora, né? Ali nasceu uma série de reportagens. Porque as mulheres batiam os homens? Batiam mesmo, né? Os homens, eles eram até amarrados. Elas combatiam a violência, não façam isso em casa, elas combatiam a violência com violência. Esposas que estiverem assistindo, não façam. Mas assim, foi uma forma que elas acharam de reagir àquela violência. E, né, e tinha muita história de agressões, de mulheres que perderam a casa. Então, e elas foram transformando o bairro do jeito que elas encontraram. Né? Então, o índice de violência era quase 0. Né? E fora isso, elas tinham uma escolinha porque muitas trabalhavam, né? Faziam faxina e não tinha com quem deixar os filhos, então elas improvisaram uma escolinha, elas ficavam com os filhos, né? Porque a gente sabe que creche nem sempre tem, né? Sempre tem vaga e nem sempre é perto. Então elas cuidavam das crianças, então aquilo me emocionou, porque eu também estava sofrendo um drama particular relacionado à violência contra a mulher dentro da minha família, né? Então aquilo me tocou, me emocionou. Né, de certa forma, porque muitas vezes
vezes a gente faz reportagens que a gente está vivenciando aquilo, né? Então, aquilo me emocionou muito, né? Então, são várias histórias, assim, a gente fica 2, 3 dias contando, porque todo dia o jornalismo é uma aventura, todo dia a gente encontra alguém. Eu gosto muito de gente, né? Eu gosto muito das pessoas, então eu olho no olho, converso, escuto, e aquilo rende boas histórias. E o jornalismo todo dia é uma emoção diferente. E para as pessoas que querem entrar em jornalismo, um monte de estagiário, sabe, tem muito curso aqui na nossa cidade, que dica que você dá para a pessoa que quer entrar no jornalismo? Como é que se começa no jornalismo? Como que você chegou na Olha, EPTV? você está me dando uma baita responsabilidade, viu? Como é que se começa? É uma baita responsabilidade, mas eu sempre falo assim, quando às vezes a gente é convidado, né? Quando eu sou convidada para ir em alguma universidade, para falar um pouquinho da minha experiência, as pessoas, eu sempre falo assim... Você dá palestra também, né? E quando eu sou chamada, sim, eu sempre falo assim, levanta a mão aqui quem gosta de jornalismo. Eu sempre vou nos primeiros anos, né? Levanta a mão aqui quem gosta de jornalismo. Aí todo mundo levanta. Eu falei, então vocês, por favor, podem sair. Porque o jornalismo não tem que gostar, mas você tem que amar, porque você abre mão de muitas coisas pessoais em prol do jornalismo. Eu não fui viajar para o norte, eu não deixei minha família, né? Então, muitas vezes, assim, eu passei situações que eu me questionei, falei, será que vale a pena? Então, no jornalismo você tem que amar. Perdi muito evento, isso eu estou falando básico, né? E outra, jornalismo você tem que, para você passar informação, você tem que se informar. Então, leia, né? Leia, né? Livros, internet, o que você puder, obtenha conhecimento, né? E isso é uma boa dica que eu dou. E outra, respeite o outro. Aquela pessoa que você está entrevistando pode te dar muitas informações. Porque um fala para um determinado jornalista e o outro não fala, né? Não fala para o outro. Então, sabe a pessoa diz, se interesse pelo outro, né? Então, e não caia em armadilhas. O jornalismo não é esse glamour todo que a gente vê. Não, eles olham para mim e pensam, lá o cara apresentando, é muita relação. A gente fica sem almoçar, a gente toma chuva, a gente toma pedrada, a gente, né, nem sempre, né? Xingo, eu tomei xingo já. Muitos. Como a pessoa tem coragem de me xingar, né? cara? Então, esteja preparado. Por isso que aí eu defendo o conhecimento. Esteja preparado. Você não sabe como é que vai ser o seu dia, né? Então, eu lembro que a minha mãe me colocou para fazer inglês quando eu tinha 12 anos. Eu achava aquilo, né? Que saco eu ter que ir no inglês. Minha mãe colocou eu para fazer datilografia, meus amigos pulando corda, eu indo para o curso de datilografia hoje, né? Eu sou velha, enfim. Digitação, mentira, ela fez digitação. Digitação. Mas, enfim, hoje, de repente, eu estou fazendo uma entrevista em inglês. Really? Really? Pô, você não falou assim, né? Então, você não sabe o que você vai encontrar. Esteja aberto, né? Olhos atentos, ouvidos atentos. O faro é isso. Saiba o que é notícia, né? Tenha interesse, né? Então, assim, e saiba que a faculdade não forma nenhum profissional. Quando eu pergunto, você se formou em quê? Não, você não se formou. Você está em processo de formação. Então, todo dia é dia de aprender, né? E eu não estou falando assim que a gente só aprende estudando com livros. A gente aprende com aquele senhor da roça, por exemplo. Como é que ele sabe que vai chover? Como é que ele sabe que aquele ano vai dar café? Então, você saiba ouvir as pessoas. Aquela senhorinha de 80 anos tem muita coisa para te ensinar, né? Então, você tem que buscar constantemente o aprendizado. É uma obrigação do jornalista, é aprender todo dia. Nossa, que lição, cara. Vou sair daqui direto para a biblioteca. Ô, André, me fala um pouco a respeito dos seus trabalhos sociais também, que você tem alguns, né? Eu acho bem legal. Assim, enquanto ser social, enquanto pessoa, eu acho que não dá para a gente viver num país como o nosso, com tantos problemas, e só assistir. Né? A gente tem que dar assistência. O que a gente pode fazer? O que eu sei fazer para ajudar o outro? Então, foi aí que eu entrei nessa. Eu morava em Campinas nessa época. E tinha um amigo meu que queria montar uma escolinha de basquete. Eu, como sou uma negação de esporte, eu falei, olha, acho que a gente tem que ir além. Que ele queria que o bairro dele tinha muitas crianças que ficavam na rua, crianças carentes. Aí ele falou assim, não, eu preciso fazer alguma coisa. Aí ele teve a ideia do esporte. E eu falei, mas como é que eu posso ajudar? E aí eu tive a ideia de dar aula de cidadania.
Então eu passava o meu conhecimento para essas crianças, né? Aí veio uma outra amiga minha que era muito boa em fazer pão e fazer bolo, então ela dava café da manhã para essas crianças e aquilo foi crescendo. Começou com 5, com 10, com 20, foi até ter, de ter 50 crianças. Então todo sábado era escolinha de basquete e cidadania. E cresceu muito, a gente tinha criança de 6 aos adolescentes de 16. E era um desafio. Aí começou um outro colega da aula de inglês. Porque o que a gente via? Que cada um podia oferecer alguma coisa. Então, se eu tinha uma amiga médica, ela ia lá, a gente marcava um dia, um sábado. Então, ela dava aula de saúde, né? Então, aquilo ia crescendo e aquilo ia transformando. Porque eu acho que todo mundo tem o potencial de mudar. Então, todo mundo pode ir lá e plantar uma sementinha. O que eu posso fazer para transformar a sociedade que eu vivo? Então, aquilo lá foi muito importante, porque todo sábado eu ajudava a plantar uma sementinha. Quando eu saí desse projeto, para mim foi um rompimento muito difícil, porque eu tive que sair por conta da profissão, não dava mais para eu ir lá. Mas eu tenho certeza, foi o que eu falei para eles, eu tenho certeza que eu plantei a sementinha do bem. Porque é muito fácil a gente assistir a TV e reclamar da política, né? Reclamar da violência, mas a gente tem o poder transformador. O país é nosso, depende da gente só. Que lindo. André, que Brasil você quer para o futuro? Foi uma honra. Foi difícil. Foi uma honra receber aqui a Andréa Marques. André, obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado pela Eu quero agradecer mais uma vez você, Jonas, pelo convite, a todos os colegas aqui da TV Princesa. E eu quero fazer um agradecimento muito especial a Minas Gerais, que me acolheu. Minha mãe é mineira. Esses dias eu descobri um pouquinho da minha história. Minha mãe é de Areado, saiu daqui muito mocinha, aos 14 anos. Não tinha voltado até então. Então, eu também sou um pouquinho mineira, uai. Coisa boa. Então, eu quero agradecer a todas as pessoas que têm me acolhido, me assistido e torcido por mim todos os dias. Coisa muito boa. Obrigada. De nada. Areado é perto de Carmo do Rio Claro. Não se esqueçam disso. Não estraga a conversa. Obrigado, gente. Até semana que vem com mais um personagem ilustre aqui de Varginha. Obrigado e até lá. Tchau.